E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e você está ouvindo o Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast, o seu podcast semanal sobre Jiu-Jitsu. Aqui a gente fala sobre as principais notícias, acontecimentos, sobre os grandes campeonatos da nossa tão querida arte suave. E é claro que a gente sempre vai ter um tema principal que vai ser debatido aqui na mesa, e o tema de hoje é um tema muito interessante e eu tenho certeza que você vai curtir. Então não perde o tempo, assina o feed e vem com a gente. E o MMA Jiu-Jitsu Cast de hoje tem um oferecimento da marca de kimono mais top que você pode imaginar, que é a nossa tão querida Storm Strong, patrocinadora oficial do canal. Se você tá afim de kimono de jiu-jitsu, bicho, não perde mais tempo, vai no site deles, usa o nosso cupom de desconto Muito Mais Ação JJ e aprecie o seu desconto. O Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast de hoje tem novamente a presença ilustre desse meu tão querido, estimado Sensei Daniel Feijão. Seja muito bem-vindo. Salve, galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, grande prazer, né, Jaime? Sempre bom. Hoje eu tava sentindo falta. Rapaz, depois de um tempo que a gente não gravava, hein? Tava sentindo falta já. Essa quarentena, esse coronavírus aí acabou sacaneando com a gente, desprogramou toda a nossa programação aí, a gente tendo que fazer à distância e tal. Então, hoje a gente compensa e faz pessoalmente. Não, tu sabe que é algo que eu gosto muito do podcast, mas eu gosto mais de gravar, cara. E a gente sente falta, né? E daí ali até você enviou as mensagens da galera mandando e pedindo. Muito bom. Show, muito bom. Né? Show. Então, assim, você que pediu o nosso podcast, então está ele aqui para você, o nosso podcast. A gente hoje vai debater um tema muito interessante, que é Jiu-Jitsu nos Emirados Árabes, Jiu-Jitsu em Abu Dhabi, Jiu-Jitsu em Dubai. A gente vai saber tudo e vai tirar todas as dúvidas. E nada melhor do que uma pessoa que já esteve lá, que já presenciou esse projeto, já participou do processo seletivo, conhece isso pra caramba. Ficou quanto tempo lá, Feijão? Fiquei 2 anos. Ficou 2 anos lá, né? Muito legal. Então acho que hoje o tema vai ser bem interessante. Isso aí, muito bom, galera. O Jaime até fez algumas enquetes, né, pelo Insta, e daí a gente vai responder algumas perguntas. Eu vou dar algumas informações de como é que funciona, né, aquilo que o Jaime comentou mesmo, sobre processo seletivo, sobre como é a vida lá, como é que funciona o projeto, né, quantos brasileiros tem. Então a gente vai tentar esclarecer um pouco. Eu sei que é o sonho de muita gente, né? Durante muito tempo foi meu sonho, graças a Deus consegui realizá-lo. Pois é, a primeira coisa que eu ia te perguntar era, Feijão, como é que surgiu a vontade de dar aula de jiu-jitsu em Abu Dhabi, Emirados Árabes? E explica pra gente qual que é a diferença de Abu Dhabi, Emirados Árabes e tudo mais. Pra mim é tudo a mesma coisa. Vamos tipo Jack Estuprador, vamos por partes. Vamos lá. Cara, eu ouvi através de uma revista, né, que existia esse projeto lá, mas eu sabia que era algo bem fechado a princípio, logo no começo ali, 2009, 2008, só ia quem era muito próximo de quem já estava lá e não existia um processo seletivo, não existia uma empresa, né, era o velho e bom conhecido QI. Entendi, quem indica? Isso, e daí o projeto começou a tomar algumas proporções maiores e o jiu-jitsu começou a ser muito bem visto lá no mundo árabe e eles decidiram montar uma empresa para capacitar professores ou para recrutar os professores brasileiros, né, de preferência. A empresa é de lá. É uma das empresas, tem duas. Tem duas empresas. Tem duas empresas, a gente vai chegar nesse ponto. E daí eles começaram a fazer o quê? Um processo seletivo para que a galera fosse. Então, o meu primeiro processo, se eu não me engano, foi em 2011, no Rio de Janeiro. Você foi pro Rio e lá fez entrevista. Isso. Eu fiquei sabendo desse processo através de uma revista também, cadastrei e fui. Né? E eu já nessa primeira Eles que te chamaram depois desse cadastro? Ou... O processo é aberto, você faz lá tu preenche uma ficha, né? Entendi. Você envia um currículo e vai para lá fazer, porque o que vale muito é a tua experiência lá, tipo, eles querem te ver, eles querem te conhecer. Entendi. Né? Então daí eu passei fui para esse primeiro processo em 2011, saí de lá muito confiante, né? Não é um processo fácil, galera. Eu lembro assim que era num hotel bem chique do Rio de Janeiro, do lado do Copacabana Palace. Cara, era algo grandioso. Muito coach, uma galera tentando.
ninguém sabia quantos iriam, Entendi. na verdade. E você passa por um processo, primeiramente... Quais são os pré-requisitos para você se falar inscrever? inglês. O primeiro pré-requisito é falar inglês. E não é, cara, sabe? Porque eu tenho alguns colegas que foram comigo que não falavam inglês. Entendi. Então, eu não posso te afirmar qual é o verdadeiro ponto, né? E a gente teve que dar aula, eu lembro bem disso, a gente teve que dar aula para 10 faixa preta, tipo assim, com os caras que estavam fazendo esse processo. Entendi. E os árabes olhando, e mais os brasileiros que já estão lá, que são supervisores e coordenadores, então eles te avaliam. O processo seletivo foi dar aula para 10 faixas pretas, é isso? Isso, mas como Tá se bom, eles de fossem boa. 10 faixa branca. Que tu nunca viu na vida. De boa, de Que boa. tu nunca viu. Chega lá e você tem que dar uma aula, só que Em inglês? em inglês, Em exatamente. inglês. Com um árabe te atormentando a vida. É, né? Foi exatamente isso. E cara, e daí eu lembro que... A graduação. Você tem que ser preta? Tem Pode que ser marrom? Não, pode então, ser roxa? 2011 aceitava a faixa marrom. 2011 aceitava. Para mulheres isso é mais, como é que eu posso usar a palavra? É mais tranquilo. Mais tranquilo. Eles aceitam faixas roxas, faixas marrons, tá? Entendi. Mas de preferência se for esposa de coach. A Cris, por exemplo. Isso, foi uma das promessas que foram feitas para mim, né? Que eles contratariam ela. Tá. Daí a gente vai chegar nesse outro ponto aí de promessas e não cumprimentos, Ok, né? bora lá. Estamos ainda em 2011, primeira seletiva, primeiro processo seletivo no Rio de Janeiro. E daí eles ficaram de me dar um feedback, assim. Eu saí de lá, eu não tinha passaporte, eu lembro exatamente disso. Daí uma posição dizendo que eu não tinha passado, ok. Vida que segue, tentei 2 anos seguintes, 2013. 2013 foi uma entrevista por Skype, cara, e foi algo muito crazy. Porque, beleza, eles agendam com você manda o seu currículo, daqui a pouco, tal hora, eles vão te chamar pelo Skype para você conversar, daí tu começa a conversar com um brasileiro, né, em português, daqui a pouco, e como é que tá o inglês? Ele te manda uma pergunta em inglês, assim, tipo... Caraca. Assim. E, cara, e eu tava estudando inglês já e eu meio que travei, e essa foi a segunda tentativa Que não deu certo. Que não deu certo. A primeira lá no Rio de Janeiro, o cara ficou te dar o retorno, disse que gostou e tudo mais, e até hoje para te dar o retorno. Sim. Beleza. A segunda, você agendou, fez uma Skype. entrevista via Skype, o cara te meteu uma pergunta em inglês, e aí não saiu o inglês não, na área? travou, porque cara, não esperava, né? Eu tô conversando aqui contigo em português e daqui a pouco eu envio uma pergunta em inglês, tipo, né, sem aquela esperar. teclinha, né? Pra quem não tá acostumado, pra quem não Pra espera, quem não, exatamente. pra quem não espera, é puxado. E daí, finalmente, isso foi 2013, 2014, teve uma outra entrevista. Entendi. Daí, muito parecida com a de 2011. Mas daí rolou tudo de novo. Inscrição, passagem pro Rio de Janeiro, passagem pro Rio que de é Janeiro. você que paga, você vai por conta. Tava afinzão de ir mesmo, né? Tava afim de ir. Cara, porque é uma experiência internacional garantida. Entendi. Não é uma aventura. Você tá indo para uma empresa com um salário fixo, com moradia, então é muito diferente de às vezes você tentar interessante, ir no país, né? Interessante. Era um salário interessante na época por causa do preço do dólar. Pode falar valores ou não? Era $5.000. $5.000. Hoje tá... mês? $5.000 mês e, cara, e assim... Faz a conta agora que você tá aí, ouvindo o podcast, faz a conta com o dólar de 5,70 vezes $5.000. Quanto que isso dá em reais? Aí você pode ter uma ideia de quanto é que é essa brincadeira. Mas daí tem uma outra pegadinha, assim, porque o custo de vida lá é muito alto. Isso que engana muita gente, né? Muita gente. Que você aí não recebe em dólar, né? Você recebe em dirham. É um valor proporcional a $5.000. Entendi. E daí é um ponto importante vocês analisarem e entenderem o custo de vida em algum outro lugar. Eu, assim, longe de desanimar alguém, mas é muito difícil, Jaime, você ir para um país ou para uma cultura árabe que é tão diferente da nossa sem ter o conhecimento dela. Entendi. Foi o que eu fiz. E daí tu chega lá e você vê que um custo ou que um padrão de vida
que às vezes você leva aqui para te manter lá é muito mais caro. Ah, imagino. Entende? Mas a experiência é válida. Né? O que você sabe, ninguém tira de você, né? O que você viveu, ninguém tira de você. E outra, é o maior projeto do mundo de luta. Eu queria estar lá. Entendi. Eu queria estar lá. Então, isso é um dos grandes motivadores que fez você querer ir lá. Queria estar lá, queria melhorar meu inglês, porque tipo assim, eu fui, entendeu? Passei em 2014. Daí saiu uma matéria em outra revista, até se vocês quiserem pesquisar, não sei se eu posso falar um Pode, à vontade, tranquilo. Saiu uma matéria na Tatame, cara, de um brasileiro, inclusive ele é até bem conhecido, eu não vou lembrar o nome dele aqui, e ele lavou a roupa suja de lá. Bah. Ele ficou, sei lá, um mês morando em container, dando aula numa base sem tatame, no meio do deserto do nada. Eu entendo que o projeto estava começando a crescer, e eles estavam levando muita gente, mas a empresa como teu sponsor, como teu responsável, ela não deu estrutura. Não deu a devida estrutura. Entendi. E foi bem na época. Não é só chegar lá e ganhar $5.000 também, né? Não pode pensar somente desse jeito. Porque, agora respondendo a outra pergunta sobre a questão dos Emirados, né? São 7 Emirados. Abu Dhabi é um, Dubai é outro, Al Ain é outro, Al Jazeera é outro, enfim, né? São 7 lugares, como se fossem 7 estados. Só que os Emirados Árabes, ele é um país muito pequeno, sei lá, proporcionalmente ele é metade de Santa Catarina, ele não é um país muito grande assim. Entendi. E deserto, né? Existem alguns Emirados que são fronteiras com a Arábia Saudita, onde existe petrolíferas que exploram uma base militar e um mercado, uma farmácia, uma escola. E você mora num container. Então, às vezes, você pode ter a infelicidade de ter que dar aula num desses lugares. Nem tudo é Abu Dhabi e Dubai. Abu Dhabi e Dubai são 2 lugares maravilhosos. Quando a gente fala em Emirados Árabes, o que vem à cabeça? Na minha cabeça, pelo menos, vem uns caras barbudo, vestido de branco, muito dinheiro. Sim. E o que é Dubai, assim, por exemplo, sabe? Muito luxo, muito dinheiro, muito prédio, muito não sei o que e tal. Aí é que tá, Jaime. Isso é o que vem na cabeça, sabe? É o que vem na imagem. Né? Eles têm muito dinheiro. Não, é um baita país, é um país onde tu vê tudo que o dinheiro pode construir, exatamente tudo. É um país que, a partir do momento que você começa a morar, você começa a ver outras coisas, né? Porque tudo aquilo tem que ser construído por alguém e tem um alto custo, né? Entendo. Se trabalha muito. Ali perto existem vários países não tão ricos, Paquistão, Irã, Afeganistão, a própria Índia, tem muito indiano lá, que trabalham demais. E nem tudo é glamour. Você começa a observar isso. Foi um povo que enriqueceu muito rápido, né? Um rico emergente, eles ainda estão aprendendo a lidar com isso, né? Sim. Não é fácil você ganhar muito dinheiro rápido, porque às vezes só pra cabeça, né? Olha, nunca aconteceu comigo. Um dia eu te explico. Eu te explico como é que é isso. Comigo nunca aconteceu de ganhar dinheiro rápido, rapaz. E no mundo árabe, cara, porque o choque cultural ele é tremendo, assim. Você chega lá e você vai lidar com algumas coisas que pra gente aqui não são costumeiras, né? Falou, pelo menos aqui, falou é aquilo, né? Então, a própria empresa, ela cumpre com grande parte do que ela promete, mas muita coisa chega lá e não é isso. E não é. Exemplo, escolas pagas por os filhos. Tá. A princípio, eu fui com a esperança de que eles iam pagar a escola para o meu filho, eles pagam. Só que primeiro você paga, depois de um ano eles te reembolsam. Ah, entendi. Então você, né? Então não foi bem aquilo, né? Não foi bem aquele combinado. Né? A passagem e férias é a mesma coisa. Não é, eles vão pagar, tipo, eu quero vir para cá, as férias, eles pagam. Não, você paga, daí nas tuas próximas férias você recebe as suas férias anteriores. Entendi. Só que não era assim. Começou a ficar assim agora. Entendi. Né? Os mais antigos falam muito isso. Outra questão é o reajuste, né? Tem muito brasileiro lá há muito tempo
com o mesmo salário. Entendi. E inflação existe, mesmo sendo baixo, qualquer lugar do mundo. Né? Então são coisas que tu começa a analisar. E a outra coisa que a gente chegou lá e que não foi dito aqui é que a família ia depois de 3 meses. Esse foi um dos principais motivos para mim bronquear muito. Entendi. E a gente chegou lá, não, a família é depois de 1 ano. Cara, e eu tinha... Tu lembra bem disso? O Pedro com um mês. Nossa senhora, eu lembro. 1 mês. Eu lembro. E eu fui. Então, eu fui sabendo de toda essa história, agora voltando ali, que a Tatame tinha publicado, o cara tinha jogado titica no ventilador e chegou o e-mail dizendo você foi aprovado. Barbaridade. E a minha esposa prestes a ter filho, você vai em novembro. Cara, era bem o mês do nascimento do meu filho. Aí começa o primeiro enrolo. Você vai em novembro, não envia passagem. Daqui a pouco você vai em dezembro, não envia. Eu lembro disso. Eu lembro que fica um rolo danado, né? Você vai em janeiro. Você tava até mal, né? Você tava mal pra caramba. Fica até constrangido. Porque as pessoas perguntavam pra ti. Vai quando? Vai quando? Eu lembro disso. E, enfim, acabei indo em janeiro. Nesse momento, a minha esposa já falou, não vai. Deu zica lá, eu li a matéria e a matéria era assustadora. E eu pensei assim, não, eu vou, Cris. Não deu, se eu achar que não é bom, eu já volto. Beleza, fui. Cheguei lá, esse choque, essa coisa, te colocam pra morar com... Primeira coisa que eles fazem lá, quando você chega lá, o que acontece? Cara, eles te recepcionam e te colocam a morar com mais 2 brasileiros, com mais 2 caras que você nunca viu na vida. Coisa linda. Exatamente isso. Você vai morar com 2 caras que você nunca viu. Mas também do jiu-jitsu, né? Também do jiu-jitsu. Projeto, com a mesma Você mora esquema. num hotel, mais uma vez eu reitero, assim, eles te dão te davam, né? Eu não sei como está hoje, acho que mudou um pouco essa questão. E, beleza, você vai morar com esses 2 caras aqui e tá... Daqui a pouco, passam uns dias, eles recolhem o teu passaporte para imprimir o visto, daí dá muito medo, porque tu pensa, cara, e agora? Eu sem meu passaporte. Sem passaporte, o que vai fazer? O que eu faço? Né? E daí veio... Pra quem não sabe, se você tem um passaporte recolhido, você não tem o que fazer, cara, você não volta. Você não volta, Você não volta, né? Então, assim, você só pode voltar pro teu país se você tiver passaporte. Você só pode comprar uma passagem aérea internacional se você tiver passaporte. Senão você não embarca. Então, assim, o fato deles recolherem teu passaporte deve dar um medo danado. Não, dá um medo. E todo mundo que foi nessa leva comigo estava com muito medo por causa da matéria. Existiu algumas pessoas que não foram por causa da matéria. Então, foi uma época bem turbulenta. Tem vínculo empregatício com essa empresa? Ou o vai naquela contrato? É de lá, né, Jaime? Entendi. As leis daqui não valem, né? Entendi, mas você assinou contrato com eles? Assina um contrato lá, né? Assina um contrato lá? Assina um contrato onde a última cláusula, se vocês quiserem eu exponho isso, né? Expõe tudo aqui. Aqui você pode falar qualquer coisa. Fala que todas as cláusulas acima podem ser mudadas sem aviso prévio. Essa é a última. Exatamente isso, gente. Exatamente eu tô falando isso, exatamente isso. Aonde a última cláusula é isso. Eu dei para um amigo meu advogado na época ler, ele falou, Feijão, isso aqui não existe aqui. Mas uma cláusula dizendo que todas as cláusulas podem ser mudadas. Sim, a qualquer momento sem aviso prévio. Caraca, velho. Mas eu queria ir. Cara, eu vou, velho. Eu vou, pô, mau projeto, eu passei, né? Pô, já tinha tentado 2 vezes, eu passei, eu vou. E daí cheguei lá, né, cara, a empresa faz plano de saúde pra você, a empresa te dá um dinheiro adiantado, adiantado. Adiantado não tá te dando extra. Ela vai te descontar no momento. Exatamente. E daí você fica nessa, e a minha família? E a minha família? Pô, os caras estão falando que era 3 meses, não, agora é 1 ano, cara. Eu vou morar 1 ano com mais 2 caras que eu nunca enxerguei na minha vida. E não pode fazer rebelião lá, né? Você não pode fazer nada que seja... Contra, né? Não existe sindicato, não que eu seja a favor aqui, né? Mas você não pode reivindicar, como a gente tem o costume aqui. Tudo isso é visto como um desafio, como um desafeto, e você pode ser deportado. Caraca.
Mas enfim, cara, eu cheguei muito desconfiado já por todos esses motivos que eu já comentei. Então, a tua família vai vir daqui a 1 ano. Cara, não tem como vir daqui a 1 ano. Eu tenho um filho com 1 mês. Mas quando você aceitou, você sabia que era assim. Só que antes de eu ir, eu tinha pedido, cara, eu não vou mais, eu vou cancelar a passagem. Não, a gente já imprimiu, já gastou, não sei o quê. E daí é muito triste, porque tu vê vários brasileiros na mesma situação. Não era só eu. A galera sem saber o que vai acontecer. É 3 meses ou é 1 ano? Pô, vou ficar morando com esse cara aqui. Muitas vezes você não tem empatia. Então se coloque no lugar. Imagina, claro. Jaime. Uma coisa é nós dois que já nos conhecemos, né? Outra coisa é você chegar com o cara. E assim, 98% é gente boa. Mas às vezes tu vai cair com esses 2%, cara, que é um cara que não lava louça, que é o cara, né? Enfim. É um cara que não toma banho, é o cara que... É o cara que... Cara, acontece muita coisa escrota. O cara que é fora da lei. Exato, muito, muito. E isso começou a me revoltar e daí passou o 2º mês, eu tenho a sorte da minha sogra morar fora e a Cris foi junto lá para casa da mãe dela, na Europa. Então existia uma proximidade e eu pedi a conta. Com 2, 3 meses eu pedi a conta. Você pediu a conta da empresa? Da empresa. Eu quero me desligar porque eu tava com muita saudade do meu filho. Imagina. Muita saudade da minha esposa e eu quero me desligar. Daí a empresa falou, não tem como e não dá pra fazer. O que tu precisa? Então me deram um respaldo. Eu disse, eu quero ver meu filho. Já que vocês não vão trazer, então eu quero ver. Né? Daí me deram 1 semana, eu pude ver o meu filho, voltei pior. Voltei a pedir a conta de novo. Imagina. Voltou porque queria voltar pra ele, né? Queria ficar com ele aí mesmo, né? Voltei e pedi a conta de novo. E daí eles, não, espera, tá pra sair o dinheiro, que é o budget, né? Que é para cada um alugar, ou então você mesmo adianta essa grana, aluga e um local, depois a empresa te paga. Cara, eu comecei a pensar, daí a Cris também queria ir, porque prometeram, né, mais uma promessa. Não, quando a tua esposa chegar, ela treina? Eu disse, ela treina. Na época a Cris era faixa roxa. Sim. Não, então a gente vai contratar ela. Prometeram a contratação da Cris também. Prometeram a contratação da Cris. E, enfim, daí eu fiz isso que a empresa tinha dito. Então, daí eu comecei a fazer todo esse processo de arrumar um lugar pra gente morar, pra mim não morar mais com nenhum coach. E, cara, isso leva uns meses. Pode falar com quem você morou lá? Cara, eu morei com algumas pessoas. Aí é que tá. Porque é tão louco que eu tô morando com você hoje aqui, daqui a pouco eles batem na tua porta, ou te mandam um e-mail dizendo que tu vai mudar pra outro hotel. E vai morar com outro cara. É exatamente isso. É assim. É exatamente isso. Mas aí, deixa eu te perguntar um pouco sobre o jiu-jitsu lá. Quando você chegou, você começou a dar aula já de cara? Eu fiquei uns 3 meses só tendo treinamento. Tendo treinamento? Na época a gente treinou muito, porque foi uma leva muito grande. Tinha ido 200 e pouco em novembro e dezembro. 200 e pouco faixa professores pra lá? 200 e pouco, caraca. Depois comigo foram 16 e não parava de chegar. Todo dia chegando gente, porque desistia muita gente também. Teve cara que ficou 2 dias lá e foi embora. Entendi. Teve cara que ficava 1 semana, pegava o passaporte e vazava. Muita gente volta. Muita gente vai chegar lá e, cara, não é isso que eu quero. Né? Então a empresa contratava, só que ela treinou a gente porque a gente iniciou um novo projeto em outras bases. Já existia nas escolas. Base que você fala é base militar. Você foi dar aula para militares lá? Para militares, exatamente. Entendi. Não é bem dar aula, né? Porque é uma das coisas que você menos faz lá. Diga-se de passagem. Sério? Exatamente isso. Você dá pouquíssima aula. Por quê? Como assim? Falando verdadeiramente, não é todo árabe que gosta de treinar. Como eu havia comentado antes, cara, ganharam dinheiro muito rápido, eles não entendem por que eles precisam treinar jiu-jitsu. Então, a maioria não quer promoção dentro das bases militares, então não tem por que eles treinarem. O jiu-jitsu ele é muito bom para quem tem que seguir carreira militar, porque você precisa da graduação no jiu-jitsu também para se graduar nas Forças Armadas. Sério? Sério, senão você não se gradua. Lá tem uma coisa curiosa, porque tu pode servir, obrigatório como aqui,
e você serve dos 18 aos 33, se eu não me engano. Então você tem esse período da tua vida onde você pode se alistar e servir. Entendi. Então, quem entra com 18 e quer seguir uma carreira, quer ser cabo, quer ser sargento e aí por diante tenente, precisa treinar jiu-jitsu. Mas são poucos. Isso podia ser no Brasil também, né? Sim. Se fosse no Brasil seria interessante. Então, né? Agora tá tendo movimento aí sobre isso. E então, Jaime, daí eu fui dar aula numa base, você precisa treinar, você precisa entender os costumes árabes, você precisa entender como é que é a aula, que é uma aula de close combat, galera. Não é jiu-jitsu, é close combat. Combate próximo. Isso, é um combate próximo, exatamente. E daí você treina, porque o que eles mais ensinam lá é que o militar ele não entende jiu-jitsu, mas ele entende disciplina. Então você tem uma grande aula de disciplina, um grande treinamento de disciplina. Eles querem organização. A tua aula pode ser de rolamento, mas ela tem que ser organizada. E você não dá aula como você quer, não é aula aqui do Brasil. Você dá uma aula onde existe uma cartilha. Que você aqui no Brasil, a aula segue mais ou menos o seguinte padrão. Você entra, você faz um alongamento, você faz um aquecimento, você mostra uma posição e você senta a porrada. Lá não é assim. Não. Lá é a posição do dia, a posição da cartilha, você tem que seguir e daí preenche muito documento, tá? Você preenche. Preenche. Antes e depois de cada aula é preenchido muito papel. É mesmo? Enviado. Você precisa registrar quem foi. Cara, é bem burocrático esse processo. É um dos processos onde você mais perde tempo. Mesmo que você não deu aula, você preenche muito documento. Caramba. Né? E a aula é isso que eu te falei. É um close combat, onde é uma planilha lá que você segue a aula. Defesa pessoal? Defesa pessoal, exatamente. Basicamente defesa pessoal. Basicamente defesa pessoal. Entendi. Né? Então, tudo que você tem de ideia, eu vou chegar lá e vou impor as minhas ideias, eu vou colocar as minhas ideias, talvez não. Talvez você chegue lá e você tenha que seguir. Isso é uma frustração, porque eu tenho amigos lá com currículos espetaculares, com títulos importantes e excelentes professores, e às vezes o cara que nunca deu uma aula tá lá e o nivelamento ou o salário é o mesmo. Entendi. O benefício é o mesmo. Tem base que tem muita aula, na minha base não tinha, mas tem base que tem muita aula, os caras dão aula em 5, mas quem dá aula na verdade é 2 ou 1, o resto fica só corrigindo a galera, porque os caras não querem dar aula. Entendi. Entende? Então tem muito... Mas tem rola lá? O pessoal rola lá ou não? Pouquíssimos árabes rolam. Adultos, mesmo? Pouquíssimo. Criança é diferente, né? O projeto na escola é um pouco diferente. Agora tá introduzindo na polícia, quer dizer, introduziu lá na polícia, então talvez eles rolem mais. Mas assim, a ideia é você não pode machucar ninguém. Entendi. Então, você como professor pode treinar com um aluno lá? Não, de jeito nenhum. Não pode treinar com aluno? De jeito nenhum. Você faz as posições, faz as técnicas. Em algum aluno? Como é que faz? Como é que você demonstra? Coach, porque você não dá... Não dá aula sozinho? Não dá aula sozinho. Por isso se dá aula em 2. Entendi. Então você mostra a posição em outro coach, isso. E aí os árabes treinam entre eles. Exato. Mas não tem rola. Até porque não tem rola, porque você está dando aula numa base militar, onde de repente tem um soldado raso e tem um sargento. Então, para hierarquia não é bom. Entendi. Imagina o soldado raso ir lá e bater no sargento... Né? Pode acontecer, né? Pode acontecer. É provável, né? E essas são as aulas que você dá lá. Essa aí, depois terminar a aula, preenche papel, fala tudo que tu fez, o que tu não fez, o que aconteceu, se teve oração, se não teve oração. Porque tem as 5 orações durante o dia, de repente tu começou uma aula que tem uma oração e daí você tem que parar. Tem que parar. Se eles pararam, se eles decidiram não parar, e daí você preenche. Se alguém se machucou, se alguém não se machucou, se alguém chegou tarde, tudo isso você preenche. Caramba. Então é bem... como é que eu posso te falar isso? É bem controlado. E o teu supervisor, de vez em quando, aparece lá na tua base para ver o que você está fazendo, se você tá, né, se você fez essa documentação que é enviada semanalmente. Então, é um processo que a gente não está adaptado. Outra questão é que a base, principalmente eu que fiquei em Abu Dhabi, eu tive essa sorte de morar na capital, né, dos Emirados Árabes, que é o melhor lugar, tá? Dubai não é o melhor lugar para você morar.
Abu Dhabi é muito bom mesmo. Abu Dhabi? Abu Dhabi é melhor do que Dubai? Cara, Abu Dhabi é melhor que Dubai. É. Os Colts que estão em Dubai, eles estão afastados de Dubai, entende? Ah, claro, né? Afastados. Entendi. Como a empresa fica em Abu Dhabi, então ficava mais fácil para os Colts que trabalham em Abu Dhabi, além de ter uma cobrança maior, né? Então, eles colocavam os que de repente se destacavam mais, ou enfim, por alguma maneira eles se comunicavam melhor, mais próximo. Entendi. Né? Então a gente morava no centro de Abu Dhabi, só que a base é no interior. Para te ter uma noção, a minha ida era 70 km todo dia. 70 km todo dia para ir? Ida e 70 para voltar. Carro com 6 meses estava com 21 mil já. Caramba, bicho. Carro zero. Porque você anda muito, imagina. Aqui, para quem não sabe, a gente mora em Blumenau, é como a gente for ir pro litoral todo dia. Todo dia. Né? É daqui Balneário, né? Daqui Balneário, 70, exatamente. Balneário Camboriú. Todos os dias. E então, lá você trabalha de domingo a quinta, entende? Daí sexta-feira é o dia santo, é o dia importante, e sábado é muito parecido com... Lá não tem hashtag sextou, então? Não, lá não tem rolou. hashtag sextou, não existe. Daí você tem que se adaptar com isso também, porque domingo é dia de labuta. Né? Já trabalha. Às vezes é o dia que tu tem para falar com a tua família com mais tempo. Não, você tem que trabalhar. Isso começa muito cedo nas bases, até para te chegar. Tipo, eu tinha aula marcada às 6 da manhã, né? Então eu tinha que sair de casa ou acordar às 4, andar mais uma hora, né? Mesmo as estradas sendo maravilhosas e perfeitas, mas são 70 quilômetros. Tem dia que tem muita neblina, que você não vê um palmo na frente do teu nariz. Eu lembro do vídeo que você postou e mandou até pra gente no grupo. Eu peguei uma tempestade storm, de areia. Cara, foi uma das mais fortes dos últimos 10 anos que teve lá. Caramba. E eu tive essa felicidade de... Nossa, é uma felicidade imensa. Não, cara. Nunca mais eu vou vivenciar isso, né? Então, isso é um pouco do que acontece. Outra coisa, eu acho que a comunidade se une. Os brasileiros se unem muito lá, sabe? Por essas coisas. Mas tem muito professor, cara, como é que eu posso falar? Que aquilo ali é o sonho. E de repente, nunca na vida dele, ele vai ter a capacidade de ter essa oportunidade de ganho financeiro mesmo, sabe? Às vezes era o cara que tinha uma vida humilde aqui e cara, era difícil viver do jiu-jitsu, e do nada pinta $5 mil na tua conta. Cara, um cara que vive aqui, um professor de jiu-jitsu, cara, que vive aqui ganhando 3 mil reais. Exatamente. Do nada pinta $5 mil na conta dele, morando todo mês. Certinho. Morando em Dubai, né? Próximo a Dubai, cara, vai pirar o cabeção, velho. Eu acho assim, falando bem a verdade, até, cara, eu vou citar aqui um amigo nosso que a gente estava comentando antes, o Rafael Pinheiro. Sim. Ele foi pra lá pra Rafael, tentar... um abraço, Rafa, pra ti. Show de bola aqui. Te amo. E, cara, ele foi tentar a vaga lá. Ele foi no Tower de Pro e foi tentar ficar lá. E ele já tinha 2 filhos na época. Com 2 filhos não é viável. Não é viável. Não é viável levar lá? Levar a conta pra lá? não fecha. Não fecha. Porque tu vai ter que pagar a escola para 2. Tudo bem que a empresa te paga plano de saúde, mas assim, a conta não vai fechar. Tu não vai... Cara, tu vai viver muito parecido se tu passa um... É que o custo de vida é muito alto, né? A pessoa acha que ganhar $5 mil lá não é o equivalente a você ganhar $5 mil aqui, porque aqui você gasta em reais, lá você gasta em dólar também. Não, lá você gasta em dirham. Em dirham, desculpa. Ok. Né? Mas equivalente, você vai gastar... Equivalente a gastar com dólar. Só que assim, tu vai comprar... O que se planta no deserto, gente? Nada. É tudo importado, né? Tudo vem de fora. Então, no mercado... fica uma patada. Imagina. Porque você tem que comer. A gasolina é barata, mas você anda muito. Então, proporcionalmente, você tem que comprar um carro. Opa, aí é mais uma conta. A empresa não te dá carro. Você tem que fazer um plano de telefonia. Senão não fala com ninguém. Exatamente. Né? Enfim,
você tem a tua vida lá, você vai sair no final de semana com a tua família para ir no shopping, apesar de ter muitos shoppings, provavelmente é o que tu vai mais fazer lá. É ir shopping. Shopping. Porque rapaz, eu já faço aqui. Imagina lá que só em Abu Dhabi. Já faço aqui, só ir shopping. Na época era 33 shoppings, cara. 33? Em Abu Dhabi. Dubai tem muito mais, né? E daí, um final de semana você vai pra Dubai, um final de semana você vai pra Alain, um final de semana. Enfim. Você vai conhecer também, você tá em outro país, né, cara? Até porque tu mora num hotel, provavelmente fechado, num calor muito ferrado. Infernal. Então o que você vai ter que fazer é sair pra ir pra shopping. Porque se tu levar a sua esposa e nos primeiros 3 meses ela tá muito feliz porque tá nos Emirados Árabes, daqui a pouco ela vai encher o saco de ficar o dia inteiro dentro de um hotel. Imagina. Dentro de um hotel sem fazer nada. Tá louco, pelo amor de Deus. Então, pra quem é solteiro, pra quem não tem filho, pra quem é casado e não tem filho, oportunidade tremenda. Hoje eu não aconselho, e eu acho que a empresa já tá tomando essa postura também. Já direciona pra isso, de né? não contratar quem tem filho, sabe? E não contratar quem tem mais de um filho. Só que solteiro nem sempre tem aquela, como é que eu posso te falar? Aquele apego, né? Sim. Ou aquela necessidade, o cara é solteiro, não deu volta. Mas agora vamos falar de coisas boas, assim. É um lugar onde, para quem gosta de competir, todo final de semana existe uma competição. Você pode lutar todo final de semana valendo dinheiro, tá? As competições passam na TV, então você vai aparecer na TV. Muito treino, apesar de que eu vou falar assim, 10% dos coaches que estão lá vão treinar, ou sei lá, vamos lá, 20%, mas sempre é muito treino, né? Outra coisa importante, assim, tu vai aprender muito. Tu vai aprender não só com brasileiros. Hoje a gente tem, ou a própria empresa tem, os melhores treinadores do mundo para tudo. Porque eles podem comprar aquilo. Sim. Então você aprende coisas, cara, que com o russo, com o japonês, com os caras que estão hoje em dia no top de atividade física. Entendi. Entende? Existe a oportunidade, eu fiz isso, de dar aula particular lá, onde você cobra um bom valor, você cobra $100 cada aula. Então, se você se relaciona bem com os árabes e esse árabe gosta de treinar jiu-jitsu, às vezes o jiu-jitsu que ele está treinando lá na base não é o suficiente para ele. Então você compra um tatame e coloca na sala. Eu dava aula particular na sala do meu hotel. Caramba. Ou então eu ia na casa deles, mas isso não é bem comum, tá? Eles não são tão abertos a isso. Não. E é um jeito de você fazer uma renda extra. Se você não gosta de competir, mas quer fazer dinheiro, trabalhar em competição paga muito bem também. Então você tem competição todo final de semana. Além disso, todas as etapas do Grand Slam, você sai. Abu Dhabi ou os Emirados Árabes está no meio do globo, né? Entendi. Então, se tem uma competição em Londres, 6 horas de voo, galera. Você está em Londres, luta em Londres, no final de semana, volta e domingo você está trabalhando tranquilo. Tá tudo certo. Né? No Japão um pouco mais complicado, Los Angeles um pouquinho mais complicado, mas na Europa você pode fazer o tour. Existem muitos feriados lá, então você tem essa chance. Daí mais ou menos eu falo, para quem é solteiro é maravilhoso. Eu não fiz isso, né? Mas cara, a galera indo para Indonésia, indo para Tailândia, indo para Índia, a galera foi realmente conhecer lugares. Que legal. Tem uma semana tem várias semanas em que é uma semana inteira que você não faz nada. Então, cara, quem tem a chance vaza, né? Então, existe todo esse lado positivo. Até o Rafa fez uma pergunta ali, o que te fez ir embora? O que me fez ir embora foi essa série de coisas, sabe? O lugar já não me fazia feliz, porque a minha primeira experiência longe da família, com essa frustração com pessoas com quem eu morei também, que não era fácil, né? Eu também sei que eu também não sou fácil, né? Então, mas assim, tudo isso faz, cara, tu pensar, cara, não era isso que eu esperava. O projeto, eu tenho algumas ideias e tinha algumas ideias que eu apresentei e que
e que de repente não foram nem vistas, sabe? Então a chance de crescimento dentro da empresa, ela é muito pequena. Eles te criam uma esperança, mas tu não vai crescer. Porque às vezes aquelas pessoas que estão na coordenação não querem que tu suba. Porque de repente você vai... Vida corporativa, né? Vida corporativa. Vida corporativa é dessa maneira, né? Muitas vezes é dessa maneira, infelizmente, né? Então eu ingenuamente cheguei, apresentei e mais uma frustração, entendeu? Eu acho que a maior assim foi a frustração da minha esposa, porque a gente ficou esperando, depois que eles falaram, 1 ano e meio, cara. Vai contratar? Não. Vai contratar e ficou enrolando. Tinha ela e uma amiga dela, a esposa do Cromado. Cara, a esposa dele foi contratada agora, faz 1 ano. Nossa, então, faz quanto tempo já esse negócio? Isso foi 2015, 2016, 2017, né? Então, eu ia estar esse tempo todo esperando ele. Nossa, pelo amor de Deus. Então, essas coisas... e assim, né, galera? Eu não estou falando dos brasileiros ou da empresa, às vezes da base. Reunião na base, 9 da manhã, todo mundo acorda às 6, toma banho, vai de terno, porque toda reunião você tem que estar muito bem vestido lá, isso é uma coisa que eles exigem. Tá lá na base às 8, arrumado, cheiroso, perfumado, espera até às 11. Às 11 eles te mandam entrar no saguão e espera até 1 hora e fala assim, ó, o cara não vai vir, voltem amanhã no mesmo horário. Caramba, bicho. Exatamente isso. Quem é coach e estiver ouvindo isso aí vai poder confirmar e vai contar outras histórias ali que eu não lembro. Você que é coach já e teve a oportunidade, manda lá no nosso direct no Instagram, né? Qual foi a sua percepção e conta alguma história pra gente lá que vai ser interessante. Cara, a gente assim, compartilha aí com a galera. Eu poderia ficar horas aqui, né? Mas assim, mais uma vez eu falo, você chega lá, é uma experiência... De repente, numa fase da minha vida onde eu fosse mais jovem, hoje eu tô com 38. Tá velho, hein? Tô velho. Caramba, bicho. Pelo amor de Deus. 31 para 32, né? Não, 33. Isso aí. Talvez, cara, você que tem 20 alguma coisa, seja uma experiência muito boa. Ou se de repente as coisas não estão dando certo aqui, não estão dando certo mesmo, você não tem esperança. Não tem perspectiva. Eu acho que é uma tentativa. Agora, se você tem um caminho, se você tem um emprego, fica aqui, porque aqui as coisas são suas. Né? Eu acho que é isso. Isso eu estou falando do mundo árabe. Eu tenho uma outra experiência na Europa também, que em outro momento a gente pode falar sobre isso, que daí eu acho, Jaime, que tudo aquilo que eu esperava de ser reconhecido como faixa preta lá fora, tu recebe em outro lugar, sabe? Porque lá, como tem muito, a empresa sabe, ela olha pra gente, ela sabe, esses caras, $5.000 lá no Brasil é muita grana. É muita grana. Eles vão vir, todo dia tem uma fila do tamanho do Maracanã ali, de coach querendo vir, então é isso aí, né? E a gente sabe que eles poderiam dar mais, a gente sabe que eles não dão mais realmente por isso, porque sabe que sai que vem por 5. Exatamente. Entendi. Né? Vai sair 1, vai vir 2. Exato. Tem 2, tem 3 esperando a vaga. Perfeito, já, perfeito. Mas conta um pouco pra gente de como é que foi a receptividade lá, os árabes. Eles curtem, eles não curtem, foram bem recebidos, não foi? Brasileiro é bem recebido lá? É bem visto ou eles colocam no mesmo pacote dos indianos que só veio aqui, é massa de manobra, só... Cara, como é que funciona lá? É prestação de serviço. Você está indo prestar serviço. Ser imigrante em qualquer lugar do mundo, às vezes no teu país, imigrar é difícil. A gente sabe. A gente sabe, né? O Brasil é um país... É um país de um continente. É tamanho continental. De repente eu sair da região sul para imigrar na região norte, cara, é difícil. Vão chamar de gaúcho. Exatamente. Né? Quando eu vou para São Paulo, os caras me chamam de gaúcho. Cara, eu não sou gaúcho, eu sou catarinense. Os caras dizem, não, o gaúcho, cara. E a gente vê aqui em Blumenau, né, cara, a gente recebe muito imigrante, e o que eu mais escuto e tenho essa empatia e sei, só que tu tá no teu país falando a tua língua, o teu costume.
Agora, imagina você tá num mundo árabe prestando serviço, os caras te olham assim, esse cara veio aqui prestar serviço, ele veio aqui porque lá na cabecinha deles ele passava fome. Ele é necessitado, né? Então eles colocam, não todos, não estou generalizando, tá, galera? Mas de certa forma não é fácil. É um país cosmopolita, né? Vamos lá, tem gente do mundo todo, mesmo 2% da população é árabe nativo, mas quem trabalha com o jiu-jitsu vai trabalhar com eles. Entendi. Tem os árabes que são muito queridos, mas tem aqueles que fazem o teu dia azedar. É mesmo? É, por tudo, né, cara? Eles te olham de maneira diferente, eles não gostam da modalidade, eles se acham superiores, então não é fácil. Você vai ter que engolir sapo, e não é como aqui no Brasil, que você vai resolver do jeito, né? Do jeito tradicional. Tradicional, nossa, digamos assim. Não, você não pode encostar em ninguém. Você arrumou confusão lá. O que acontece? Se arrumar confusão lá. Deportado na mesma hora. Deportado. Na mesma... Isso apanha, se não for preso. Deve apanhar pra caramba, né? Deve ser preso, apanhar pra caramba e deportado. E depois você volta. Se voltar com todos os dedos da mão. E isso. Imagina você... pra quem fala inglês, beleza, mas aí o cara começa a te xingar em árabe, começa a conversar em árabe na frente. Aprendeu alguma coisa em árabe? Shui shui. Shui shui. O que significa shui shui? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Cara, entendo o contexto, assim, não é o bicho, dá pra entender. Tem alguns coaches lá que já estavam falando árabe, não fluentemente, mas assim, já falam... O que, se vira nos 30? Isso, se vira. Cara, tu tá lá e daí tu convive muito, tem os que são muito receptivos e te ensinam algumas palavras. Tu vai captando no meio da conversa, mas é muito parecido com o mandarim, né? Tem muita questão da entonação. Então, entendi. Uma palavra que todo mundo fala, que é o yala, ela pode significar vaza daqui, como ela pode significar vem cá, querido, né? Vai depender do tom. Entendi. Yala, é tipo vaza. Yala, vem cá. Yala, entendeu? Pode crer. Né? E muito da maneira com que eles gesticulam. Então tu vai pegando, e eu acho que assim, galera, aí é que vale a viagem. Pô, tu tá aprendendo uma cultura. Uma cultura, né? De um fantástica, povo né, antigo, cara? Tu vai comer uma comida que você nunca comeu, você vai entender o motivo da vestimenta, você vai entender o motivo religioso, você vai quebrar vários preconceitos, vários paradigmas que tu tinha aqui, e isso não tem preço. Isso é mais do que o jiu-jitsu. Entendi. Muito mais. E daí vale. Você vai melhorar o teu inglês, mesmo não sendo um país... que o inglês seja tão fluente, mas assim, se tu não se comunicar em inglês, você não se comunica. Então você é obrigado a melhorar o seu inglês. E toda essa oportunidade. Então a questão deles serem receptivos, cara, o árabe ele não é muito caloroso, né? Ele não é um cara assim como a gente, né? A gente tem muito costume, por isso que muitos brasileiros lá estão trabalhando em hotéis, em outros lugares, não coaches, né, outras empresas, justamente por esse nosso calor humano. Certo? Entendi. O que mais que a galera mandou aí, Jaime? Deixa eu ver aqui. Como faz para ser selecionado? A gente já respondeu. Né? Como é que é a vivência por lá? Tipo, são realmente conhecidos? A gente é realmente reconhecido como merece lá, faixa preta? Cara, então, eu acho que a questão do reconhecimento ela é melhor do que aqui para a grande maioria. Entendi. Para a grande maioria ela vai ser melhor, né? Como a gente já comentou até, né? Poderia ser melhor. Poderia ser melhor, a estrutura poderia ser melhor, a gente poderia receber mais dinheiro também. Sim. Né? Mas como a oferta é questão de oferta e demanda. Perfeito. Como a demanda é muito maior do que a oferta, então a oferta diminui o valor. E existe uma coisa que é terrível, assim, que eu acho que é a insegurança de que vira um boato que a qualquer momento aquele projeto pode acabar. Isso joga contra, né, cara? Cara, isso aí me dava... Como assim? Não, porque vai acabar, porque o projeto na base acaba, porque o projeto na escola acaba, porque já acabou uma vez assim. Então você... Cara, eu acho que já tomou uma dimensão tão grande lá que eu acho tão difícil, cara, isso de uma hora para outra acabar. Né? Não é assim. Não é assim para acabar. Não é assim, né? Não é assim. Tem muita gente lá, o negócio... Tu tá lá, Jair. Tu não vê cara, tu não tem noção, Tu não tem noção. Tu não tem noção, sabe? E eles gostam dessa sensação, assim, de que,
Porque o medo é uma maneira de domínio, né? Vários Não, ditadores sem usam dúvida, isso, né, sem cara? dúvida, sem dúvida. Então você tá sempre com medo lá. Isso eu posso te garantir. Você tá sempre com medo de que em algum momento você vai chegar e vão chamar na empresa. Cada ida na empresa é uma coisa, meu Deus, o que aconteceu, né? Então você tá O que eu fiz de errado? O que falaram de mim? Não é? Imagina. Então é uma insegurança. Mas se tu tá fazendo tudo certo, relaxa, vai tranquilo, trabalha. Mas eu digo assim, o projeto em si não é o que tu tá fazendo. Entendi. É o projeto, sabe? Não é o Jaime vai embora ou o Daniel vai embora, não. É o projeto pode acabar. O projeto da escola acaba. Vamos tirar esse para aquele. Lá tem o projeto de dar aula para as Forças Armadas, que é o que você foi. Isso. Tem o projeto para dar aula nas escolas também. Escolas. Eu também trabalhei nas escolas, fui um dos poucos coaches selecionados para cobrir férias, então foi um extra interessante também. Escola é osso. Trabalho demais, mas pelo menos tem mais jiu-jitsu, porque as crianças competem muito lá. Então, legal. aí daí é um pouco mais parecido com aqui, sabe? Entendi. A criançada tu pode pôr mais para soltar lenha, a criançada é mais descolada. Entendi. É melhor trabalhar a escola, porém é mais papel. É mais papel para preencher. É mais papel para preencher. Daí tem esses compromissos, assim, tipo, que às vezes no final de semana tu vai ter que levar os teus alunos para estar competindo. Escola é diferente. Entendi. Eu gostei mais, eu me identifiquei mais com esse projeto da escola. Até porque você tem um background de dar aula para criança, né, Feijão? Gosto, você curte, né? Eu gosto. Tanto que uma das ideias que eu apresentei lá foi sobre isso. Né? Foi sobre como motivar mais as crianças para que elas se envolvessem mais ainda, né? E daí assim, né? As escolas lá são pro gênero, né? Então você só dá aula em escola masculina, homem, e mulher só dá aula em escola feminina. Não tinha ainda projeto para base, para mulher dar aula em base. Então quem dá aula em base é 100% homem. A Cris deu aula lá? Não, a Cris treinou por uma equipe. Então tem os clubes, tipo tem o Alain, né, o Al Jazeera. Então tem os clubes, cara, que eles investem também e ganha tudo. Cara, a Cris ganhou um uniforme completo, paga uma inscrição. Caramba. Fez resultado, ganha salário. Caramba. É mesmo? Então isso foi bem legal, sabe? E era uma maneira dela estar sendo vista pela empresa. Entendi. Né? Então ela treinou, ela competiu, ela tem os uniformes ainda, kimono, tudo. E só que pra mulher, cara, o projeto é menor. Entendi. Né? Tipo assim, vou falar 20%, ou talvez menos até, sabe? Para mulher é menor. O que você fala salário? Não. O tamanho do projeto. O tamanho do projeto. Salário é o mesmo. Salário é o mesmo. O que muda no salário é a questão da graduação daí. Entendi. Então, tipo, se era 5 mil, daí baixa pra 4, entendeu? Se é faixa marrom, né? Mas, cara, tá valendo, né? Opa, não é. Opa. Tipo, se fosse eu e ela, já era 9 mil, né? Ou então, sei lá, 3.500 a mais, Entendi. né? Entendi. Então, ajuda, né? Já Opa. ruim não é, né? Sem dúvida. E o que mais que a galera mandou de pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Outra coisa, assim, galera, lá as coisas pro jiu-jitsu são muito baratos, porque o Paquistão tá muito perto, então você pode comprar muito kimono, apesar de não poder usar os outros kimonos, mas tem muito acesso a material de luta, hash guard, né? Então aonde uma galera até trazia pra cá, né? E aí, Jaime? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lá no Paquistão, o kimono a $15. $12. Isso aí, tem isso, né? No Paquistão você consegue kimono de jiu-jitsu por esse valor. Mas, Feijão, assim, eu acho que as perguntas você já respondeu, a grande maioria delas no teu discurso, na tua conversa, foi excelente. Para você, valeu a pena? Então, era isso que eu ia falar. O que eu tô falando aqui, galera, eu sou uma minoria que não se adaptou. Entendi. Mas ficou 2 anos. 2 anos. Que seja eterno eu quanto tenho dure. Vários amigos que estão lá, amigos, né, que a gente fez nesse tempo e que não vão vir embora. Então, mais uma vez eu reitero, isso é uma visão minha. A grande maioria tá ok
conheci coaches lá que estavam 7, 8 anos. Ok, para eles está tudo certo. A vida deles agora é lá. Ramon Lemos. Ramon Lemos Então, Ramon Lemos está faz lá. parte de um outro projeto. E existe um outro projeto também que é o Command Group, onde está o Evangelista, Entendi. onde está uns caras mais... O Márcio André tá lá? O Márcio André foi embora também. O Márcio André foi embora quase junto comigo. É mesmo? Márcio André é esposa. O Márcio André não era Command Group, era Palm Sports. Palm Sports. Então, é importante falar o nome das empresas. Né? Palm Sports é a que eu trabalhei, a empresa maior, e a Command Group, ou Commands Group, é a empresa menor, tem pouco coach, mas assim, daí eu tô falando de valorização. É mesmo? Daí vale muito a pena, sabe? Daí esses caras estão realmente ganhando muito dinheiro. A gente agora tem um projeto nos Emirados, né? E tem um projeto grande no Catar também, né? Já ouviu falar? Não? Sim, tá. Eu sei que a gente não combinou falar do Catar, mas... Não, Então, cara, é parecido. Parecido? Tá lá o Vitor Honório, né? Vitor Honório. O Vitor Honório tá lá. Tá, tem outros caras muito casca-grossa. É um projeto que tá começando, né? Já tá começando, tem um tempo já. Mas o que eu escuto falar é parecido. Parecido e até tem um pouco menos de benefício, só que eu acho que o custo de vida é um pouco mais baixo. Entendi. Até pelas distâncias, o Catar não é um país tão grande, né? Mas é uma alternativa. Tem outros projetos que eu já ouvi, inclusive até já entrei em contato na Austrália, projeto de base militar também. É mesmo? E, cara, tá para surgir, até a própria empresa tava para abrir em mais países. Entendi. Então, eu acho que vai crescer muito ainda, né? Se eu não me engano, agora eu não vou lembrar se é no Irã. Enfim, tem algum país ali daquela região do Golfo que também o príncipe está colocando uma grana para a galera ir lá morar, trabalhar. Quando começa, quem vai na primeira leva vai se dar bem já. É mesmo? Cara, a primeira leva vai se dar bem. O ruim é depois que o projeto cresce. Entende? Quem vai estruturar, que nem no Catar, quem foi primeiro, tá tranquilo. Agora, depois que começa a chegar a mão de obra, daí, cara... Que é pra expandir o negócio, né? Daí talvez não Até porque quem chega primeiro depois vira chefe, né? Exato. Depois vai comandar uma região e tal, vai ser o responsável ao fulano de tal, que exatamente. Aí vai ter os peão trabalhando por ele lá, né? O que... então, voltando a falar, o que eu achei? Pra mim foi uma experiência ímpar, culturalmente, uma experiência ímpar de poder lutar um World Pro. Muita gente não tem essa opção, não tem essa oportunidade. Agora mudou, né? Agora já não poderia, né? Porque eles mudaram a maneira com que a competição é feita, que eu discordo. Então eu tive essa oportunidade de conhecer gente do jiu-jitsu do mundo inteiro, porque não tem só brasileiro, tá? De ouvir muita história, de aprender muito jiu-jitsu, de aprender realmente muito jiu-jitsu treinando, cara, às vezes você trabalha com um cara na tua base, que se não tem aula, vocês dois podem treinar, era algo que eu fazia muito. Então tem base que tem 5, tem base que tem 8, os caras estão se matando lá, estão treinando jiu-jitsu todo dia com 8 cabeças. Então isso... 8 faixa preta, diferente, do lugar... Lógico que chega uma hora que não é mais diferente, né? Né? Mas, enfim, eu acho que essa experiência, ela vale. O meu inglês melhorou bastante. Pude aprender um pouco do universo árabe, da cultura árabe, do país, da religião. Então, tudo isso não tem preço. Show. Não tem preço. Então, de maneira... geral é mais positivo do que negativo. Entendi. Eu sei que eu falei muito aqui coisas que de repente, mas eu não posso criar uma ilusão que de repente eu tinha. A gente não quer desencorajar quem quer ir, mas também não adianta ir na expectativa de que vai... Sabe, Jaime, o que vai faltou ter tudo, pra mim, né, cara? Conhecer alguém lá antes e realmente conversar. E essa pessoa te falar essas coisas. Porque o que eu quero colocar aqui para vocês é o exercício de pensar. Pensar em tudo que eu falei. Tudo isso que eu acabei de falar agora e tudo que eu falei durante o podcast. Né? E você pensa, você toma a sua conclusão, você conversa com a sua esposa, você conversa com a pessoa próxima e vê
se tudo isso vale a pena ou não, né? Toda a experiência positiva, ela é muito válida. Vou fazer uma pergunta. Aqui, hein? Sim. Que eu acho que muita gente que já pensou em ir para lá gostaria. Consegue ficar rico dando aula em Abu Dhabi? Não. Não dá para ficar rico? Não dá. Putz. Cara, caramba. eu vou te falar assim. Justo agora que eu ia. Para te guardar grana, então são essas dificuldades. Tu tem que ter uma vida de espartano. O Jaime me conhece, eu não sou um cara de ostentar. Nunca fui. Né? Então eu tinha e tenho uma vida muito simples. Eu não dou valor para celular, eu não comprei um iPhone novo, eu tenho aqui um celular sorvete seco, entende? Eu não sou um cara consumista com roupa, eu gosto de comer bem, é o meu luxo. Percebe-se. Valeu, viado? Eu gosto de comer bem. Olha quem tá falando, né? E eu não fui para ficar, porque eu tenho outra questão, que é a questão familiar da mãe, da avó, que pegava muito pra mim. Saudade. Então eu não falei sobre isso, mas saudade a gente não tá. Cara, dói demais, velho. Uma coisa é tu tá um bairro hoje, né, cara? Um bairro longe, uma cidade longe, um estado longe. Outra coisa é tu tá 16 mil quilômetros longe. 16 mil quilômetros, pega. É longe, né, negão? É longe. Não dá pra te pegar um barco. Mas isso racha qualquer um, cara. Então isso pesou muito pra mim. A saudade da minha família também. Eu falo com a minha mãe, vejo a minha mãe todos os dias hoje, né? Então foram coisas que eu, cara, fiquei pensando assim, pela minha maneira de levar a vida. E outra, né? Uma coisa que eu tenho a noção é que eu já estava posicionado na minha cidade. Então eu já tinha, de certa maneira, um negócio andando... Aqui em Blumenau, você fala. Isso. Que me rendia uma qualidade de vida ok. Né? Eu fui mesmo pela curiosidade, para falar que eu fui, e pela experiência de me melhorar, sabe? Cara, eu não sou um campeão mundial de jiu-jitsu, né? Então eu queria pelo menos falar, não, mas por mundo árabe eu fui lá dar aula no maior projeto. Isso como currículo é fantástico, né, Feijão? Claro, sem dúvida. Você tá no lugar onde tá os melhores do mundo, cara. Exatamente. Então assim, é o que a gente tem que falar. Se tu pegar professores hoje, gente que vive, a cada 10, provavelmente 8 vão querer ir. Sim. Né? Então... assim, eu acho que um dos recados principais do podcast aqui é assim, se você está bem onde você está hoje, você tem uma boa carteira de alunos, vamos dizer assim, você tem um negócio já que funciona, você já tem um negocinho que te dá uma receita, te dá uma renda legal, eu acho que tem que pesar bem aí na hora de decidir se você vai ou se não vai. Se você hoje está num lugar que você tá com uma receita que não é aquilo tudo, que não é aquilo que você imagina, que você tem pouco aluno, que você deseja algo um pouco diferente que vai te agregar para currículo, que vai te agregar como jiu-jitsu. Até para volta, né? Até para quando você voltar, perfeito, para onde você voltar, você usar isso também como argumento de venda. Eu usei isso, tá? Sim, eu lembro. Eu lembro, e isso ajuda muito. E assim, e tá certo, né, cara? Porque assim, é uma qualificação que você buscou para sua carreira profissional. É uma estratégia que eu usei já. Era pensado isso. Voltar. Hoje eu posso dar uma aula bilíngue, exemplo, para as crianças. Não que a aula tenha que ser 100%. Mas partes do corpo, aquecimento, as brincadeiras, você jogar. Os pais adoram. Então você melhorar o teu inglês. Existe uma coisa que eu tenho muita sorte de poder dar muita aula particular. Então isso te dá uma renda razoável. Sim. E essa experiência agrega valor na tua hora-aula. Sem dúvida. Entendeu? Assim, isso também é um recado para quem aspira a ser professor, que assim, você consegue vender a sua aula, vender a sua aula particular, vender a sua hora, né, um pouco mais caro, quando você tem algo a oferecer além do que todo mundo já oferece, né? Então, assim, uma experiência internacional, uma experiência com os melhores do mundo,
né? Isso com certeza agrega um pouco mais. Cultural, né, Jaime? Porque quando você treina jiu-jitsu, cara, e de repente você tá dando uma aula, e assim, não precisa ser só a aula particular, pode ser aula coletiva, mas quando tu agrega além do jiu-jitsu, eu de vez em quando tô lá contando história do mundo árabe, de cultura árabe, de religião. E eu gosto pra caramba. Cara, e a galera se amarra, então tipo assim, não é só jiu-jitsu. Importante refletir que nesse momento que a gente tá vivendo agora, né, da pandemia, que não tem competição, que a maioria não tá podendo treinar o jiu-jitsu com contato. Cara, por que o teu aluno ou o teu cliente vai continuar contigo? Porque você tem que ter o algo a mais. Sem dúvida. Você tem que ter essa criatividade. Então, galera, invistam em vocês. Eu acho que, agora para finalizar, essa questão do mundo árabe, para mim, ela foi isso. Assim, foi um investimento em mim. Foi um tempo que eu tirei. Existia muito tempo livre também, onde eu pude estudar muito, onde eu pude aprender outras culturas, não só estudar jiu-jitsu, estudar outras coisas, cara. Hoje eu sei muito sobre o islamismo, né? Hoje eu entendo muito sobre guerra, até porque eu trabalhava numa base militar, passei por algumas frias, né? Como guerra do Iêmen, não que tu vá lutar, tá, galera? Não é isso que eu tô falando, mas tipo, às vezes os teus alunos da base vão. A minha base teve um caso, eu vou contar rapidinho aqui, de fogo amigo. Então tinha 6 caras que foram perdidos, que morreram lá na guerra do Iêmen, que é uma guerra insignificante por nosso ponto de vista, mas é importante para eles lá, e morreram de fogo amigo, os caras que treinavam na minha base. Nossa. Lógico, não tem essa mesma proximidade que a gente tem, mas, cara, eram conhecidos meus. Outra coisa que aconteceu enquanto a gente estava lá foi que a sanção do Irã acabou. Eles estavam 10 anos sem poder vender petróleo, então foi uma tensão ferrada. A gente ficou com bastante medo de estar na base, aconteceu alguma coisa nas bases militares. Mas isso deve dar um medo danado, né, cara? Isso deu muito medo. Nossa senhora! Então teve até um susto que no hotel onde eu já estava morando, um cara esqueceu uma mala, e foi bem na época, assim, 2 dias depois, o cara esqueceu a mala na frente do hotel, acharam que era uma bomba. Cara, isolou tudo. Então, assim, são essas histórias e tu entende a tensão que é o mundo árabe, né? E tu volta muito rico de conhecimento. Legal. E assim, uma coisa que você comentou até, né, pra gente numa das aulas, é que o brasileiro que chega lá, que já é de uma classe um pouco mais humilde e tudo mais, chega lá, começa a ter muito dinheiro, o que o cara faz? Ele vai lá e começa a se encher de cordão de ouro, que lá tem muito ouro, iPhone de última geração, ele vai lá e Apple Watch, ele vai lá e pega 10 tênis e compra uma Land Rover e cara, vive aquela vida de marajá e vive enforcado e tudo mais, e aí quando termina o seu tempo, né? Porque uma hora o cara vai terminar o tempo dele lá, né? Ele não conseguiu guardar $1, R$1, não conseguiu guardar nada. A grande maioria não guarda e volta muitas vezes pior do que já foi. Sabe que a empresa ela te dá um uniforme completo, né? Vestimenta para te entrar lá na base, kimono e tênis. Foi o tênis que eu tive no mundo árabe. Você mão de vaca assim, em outro canto também, né, Feijão? Ô, louco, meu amigo. Foi o tênis que eu ganhei. Não, mas era um tênis bom. Era uniforme bom. de uma marca importante aí no mundo. Adidas patrocina nós, Adidas. Hashtag Adidas patrocina nós. Então, galera, eu assim, Jaime, eu espero ter esclarecido mesmo. Eu espero ter sido sincero, que é uma coisa que você faz muito bem. Sim. Né, em todos os teus canais. Eu acho que era isso aí, cara. Falar sobre isso, reflitam. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar pelo direct. Pois então, eu ia dizer, se o pessoal tá afim de ir pra lá, tá com dúvida, quer trocar ideia, como é que eles te encontram, Feijão? Conta aí pra gente. No Instagram da Deep Academy. Então você procura lá Deep Academy BR no Instagram e manda um direct lá, o Feijão responde pra você sem problema, ou então manda, obviamente, claro, no Instagram do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, no @Muito Mais Ação Jiu-Jitsu _oficial, que com toda certeza eu direciono pro Feijão aí e a gente responde aí. A gente vai responder com o maior prazer, galera. Porque o que eu quero é ajudar, sabe? Tipo assim,
Que a gente quer ajudar, sempre a gente quer ajudar. Se eu tivesse alguém falando isso pra mim agora, eu, nessa vontade de ir ao próximo aí, eu iria diferente. Não que eu deixaria de ir, mas eu... Cara, imagina alguém te dando o caminho das pedras, do que tu vai encontrar lá. Eu até peço pra quem tá ouvindo a gente agora, se você conhece algum professor que tá a fim de ir, que não conhece muito mais ação jiu-jitsu ainda e tal, encaminha esse podcast pra ele, pede pra ele ouvir esse podcast aí, se ele tiver dúvida, a gente aqui com toda certeza tá aí pra ajudar e responder. Beleza? Então, galera, eu agradeço muito se você viu até agora. Feijão, recadinho final aí pra todo mundo. Cara, recadinho final é se cuidem, galera, principalmente nesse momento aí, né? Evitem o contato. Eu sei que a gente quer treinar jiu-jitsu, mas enquanto a gente não tem ainda uma luz no fim do túnel, isso vai passar, sendo bem objetivo, isso vai passar, né? E se puder ficar em casa, se puder acompanhar o que o Jaime tem postado, sobre treino de drill, seja criativo, né? Evite o contato, e eu acho que era isso aí, esse é o recadinho. Sem dúvida, galera. Então, o recado principal, se cuidem, né? Nada de treino clandestino, seu safado, que eu tô ligado TBT, que vocês fazem. Tá usando todo TBT, mundo achando que TBT é máscara batendo clandestino, né, cara? Pô, bicho, é sacanagem. Eu tenho visto de TBT, cara. Rapaz, é muito criativa, né? Tá, não, se é uma coisa que o jiu-jiteiro cara, criativo, né? Então, galera, um forte abraço pra todo mundo aí. Fiquem com Deus e até o próximo. Muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você. Os